turma, tudo certo? Vamos aqui seguindo nossa caminhada pela velha e boa Lei de Execução Penal. Vamos tratar agora de outro assunto ainda dentro do bloco 5, nosso chamado bloco 5, falar sobre livramento condicional, tá certo? Livramento condicional como a própria palavra diz, é um livramento sob algumas condições. Ou um livramento que foi dado porque algumas condições foram cumpridas para essa benesse, tá? Mas ele é um livramento condicional. Vamos ver aqui então. Trata-se de benefício de política criminal voltado a permitir a redução do tempo de encarceramento com a concessão antecipada e provisória da liberdade do apenado. Não se trata de incidente da execução, tá? O livramento condicional não é incidente da execução, visto que a lei assim não considerou, mas de estágio de cumprimento da pena, tá? Então, o livramento condicional é um dos estágios de cumprimento da pena, beleza? Bom, aí o artigo 131 diz o seguinte: o livramento condicional poderá ser concedido pelo juiz da execução, presentes os requisitos do artigo 83, incisos e parágrafo único do Código Penal. E sempre ele vai ouvir o Ministério Público e o Conselho Penitenciário. Não é que ele vai vincular sua decisão ao que diz o Ministério Público e ao Conselho Penitenciário, não, tá? Ele vai ouvir o Ministério Público e o Conselho Penitenciário para decidir se vai dar a benesse do livramento condicional a determinado condenado. E quais são os casos? Não é a lei de execução penal que diz quais são os requisitos para que alguém possa ter aí o livramento condicional. É o Código Penal, lá no seu artigo 83. Não é o nosso motivo aqui, né, nos dar, falar sobre, aprofundar o Código Penal, mas a gente pode só trazer o artigo 83 aqui, que diz assim, olha, o juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que, cumprida mais de um terço da pena, se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes, ou cumprido mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso, ou comprovado o comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração. Cumprido mais de 2/3 da pena nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico de drogas, né, afins, terrorismo. Então são esses os requisitos, né? São esses os requisitos que estão estabelecidos não na lei de execução penal, mas no Código Penal, para que alguém possa, né, ser aí beneficiado com o livramento condicional, né? O livramento condicional, né, já vimos, ele pode ser concedido pelo juiz da execução. E deferido o pedido, o juiz especificará as condições a que fica subordinado o livramento, né? Bom, aí nós temos condições obrigatórias e condições facultativas. No artigo 132, parágrafo 1º, nós temos o seguinte: serão sempre impostas ao liberado condicional as obrigações seguintes. Sempre impostas as obrigações seguintes. Então, essas são obrigações obrigatórias, digamos assim. Quais são? Obter ocupação lícita, dentro de prazo razoável, se for apto para o trabalho. Comunicar periodicamente ao juiz sua ocupação. Não mudar do território da comarca do juiz da execução sem prévia autorização deste. Ou seja, é o mínimo, né? Buscar a ocupação lícita o mais rápido que puder, se for apto para o trabalho, né? Tem que comunicar periodicamente ao juiz sua ocupação e não mudar do território da comarca sem prévia autorização do juiz. Ele pode mudar do território da comarca, mas com autorização do juiz. Lembrando que o liberado condicional durante o período de prova é considerado como egresso. Tá? Egresso. Poderão ainda ser impostos, ou seja, é facultado ao juiz, poderão ainda ser impostas ao liberado condicional, entre outras obrigações, as seguintes. E aí, muito cuidado, tá?
Para a banca não confundir você, colocar todas essas condições como obrigatórias ou ficar misturando as condições. Então, quais são as seguintes que são facultativas? Não mudar de residência, né, que faculta ao juiz aplicar. Não mudar de residência sem comunicação ao juiz e a autoridade incumbida da observação cautelar de proteção. Recolher-se à habitação em hora fixada. Não frequentar determinados lugares. Então, essas outras condições podem ser impostas ao juiz quando do livramento condicional, tá? Então, não confunda uma com as outras, certo? Porque é isso que a banca vai tentar fazer com você. Né? Ao sair, o liberado do estabelecimento penal ser-lhe-á entregue, além do saldo de seu pecúlio, olha o restinho, faz uma raspagem no pecúlio dele, né? E do que lhe pertencer, uma caderneta, que exibirá a autoridade judiciária ou administrativa sempre que ele for exigida. Tem que ficar com essa cadernetinha todo tempo guardadinha junto com você, é um documento. Essa caderneta conterá a identificação do liberado, o texto impresso livramento condicional, e lá na caderneta vai ter as condições impostas. Meu professor, que covardia, o cara fica carregando a caderneta desse para onde ele for. Sim, filho, ele ganhou, foi uma benesse. Era para estar preso. Aí vai se incomodar com a caderneta, né? Não. Na falta de caderneta, será entregue ao liberado um salvo-conduto, em que conste as condições do livramento, podendo substituir-se a ficha de identificação ou seu retrato pela descrição dos sinais que possam identificar. Esse cara está sob observação da justiça. Esse cara está num período de prova. É importante que no livramento condicional esse cara se comporte para que ele possa usufruir ainda de mais outros benefícios. Tá certo? Então, não tem que reclamar disso aí não, beleza? Pode ser revogado o livramento condicional? Pode. Pode, claro. A revogação do livramento condicional dá-se-á nas hipóteses previstas no artigo 86 e 87 do Código Penal. Tá lá as condições de revogação. Vamos lá. Nós temos a revogação do livramento e aqui nós vamos ter situações em que o juiz tem que revogar. E as situações em que o juiz vai ponderar, porque a ele é facultada a revogação do livramento. Isso não está na lei de execução penal, está no Código Penal, artigos 86 e artigo 87. A lei manda você ir nesses artigos para ver as situações de revogação. E só para curiosidade, o artigo 86, que são os casos de revogação obrigatória do livramento condicional, diz o seguinte: revoga-se o livramento se o liberado venha a ser condenado a pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível por crime cometido durante a vigência do benefício, ou por crime anterior, observado o disposto no artigo 84, que é a soma das penas, porque aí se a soma das penas complicar a situação dele, aí tem que ser a revogação obrigatória. E o 87 traz a tal revogação facultativa, porque ele diz assim, olha, o juiz poderá também revogar o livramento se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença ou for irrecorrivelmente condenado por crime ou contravenção a pena que não seja privativa de liberdade. Aí o juiz vai pensar se revoga o livramento condicional dele ou não. E aí a LEP, lá no seu artigo 140, parágrafo único, aí voltando para a lei de execução penal, nós temos o seguinte: mantido o livramento condicional, ou seja, aqui o juiz, o cara foi condenado a uma sentença irrecorrível para a pena restritiva de direito, por um crime que ele tenha cometido durante o período de liberado, né? Bom, o juiz disse assim, eu não vou revogar. Acho que não é o caso de revogar aqui o livramento condicional dele. Beleza. A lei diz então o seguinte, que mantido o livramento condicional na hipótese da revogação facultativa, porque na hipótese do artigo 86 o juiz não tem nem o que pensar, o juiz deverá advertir o liberado ou agravar as condições da liberdade condicional para que esse cabo tenha mais cuidado com a vida dele. Ficar cometendo mais besteira de novo. Ok? Se a revogação for motivada por infração penal anterior à vigência do livramento, que é aquele segundo caso lá da revogação obrigatória,
Computar-se-á como tempo de cumprimento da pena o período de prova, sendo permitida para concessão de novo livramento a soma do tempo das duas penas. Então, se for por infração penal anterior, na verdade não é uma das duas situações, tá? Uma das duas situações é a infração penal durante, né, a vigência do livramento. Aqui não, ele cometeu uma infração penal antes do livramento, estava sendo processado por ela, recebeu o livramento condicional, porque pelo outro crime que cometeu e que preencheu os requisitos. Mas enquanto ele estava lá cumprindo o livramento, nesse período o outro processo terminou e ele foi condenado em outro processo, mais 10 anos, por exemplo. Pena privativa de liberdade. Bom, aquele tempo que ele ficou no período de prova vai sim contar como tempo de cumprimento da pena, certo? E pode também ser contado para a concessão de novo livramento, e aí a soma do tempo das duas penas. No caso de revogação por outro motivo, não se computará na pena o tempo que esteve solto ou liberado, e tampouco se concederá, em relação à mesma pena, novo livramento. Eita! Brabo, viu? Brabo. Praticado pelo liberado outra infração penal, o juiz poderá ordenar a sua prisão, ouvidos os Conselho Penitenciário e o Ministério Público, suspendendo o custo do livramento condicional, cuja revogação, entretanto, ficará dependendo da decisão final. Tá? O cara está liberado e, na vigência, cometeu outra infração penal. O que é que o juiz pode fazer? Ele pode decretar, ordenar sua prisão, certo? Vai ouvir o Conselho Penitenciário, o Ministério Público. Nesse caso, no cometimento de infração penal, enquanto ele estava na vigência do coisa, é um caso de revogação, tá? É um caso de revogação. Mas, nesse caso, há um proceder antes. O que é que o juiz vai fazer? Vai mandar prender, vai suspender o livramento condicional e vai aguardar a decisão final sobre aquela infração penal para revogar. Para revogar. O juiz, de ofício, a requerimento do interessado, do Ministério Público, mediante representação do Conselho Penitenciário, julgará extinta a pena privativa de liberdade, se expirar o prazo do livramento sem revogação. Ou seja, não houve qualquer revogação, expirou o prazo do livramento, certo? Então, está extinta a pena privativa de liberdade. Isso é uma benesse para o preso, né? Ele pode fazer isso de ofício, requerimento do Ministério Público ou mediante representação do Conselho Penitenciário, tá? Vou falar agora de monitoração eletrônica. A monitoração eletrônica hoje está na boca do povo, né? Até falta tornozeleira eletrônica, tá certo? Do mercado. Tanta gente está com esse troço junto, né? Eu falei tornozeleira, porque é uma das espécies de monitoração eletrônica, tá? Mas a lei não fala a tornozeleira eletrônica, ela fala da monitoração eletrônica. A tornozeleira é um exemplo de monitoração eletrônica. E aí muita gente não sabe quais são os casos em que a pessoa tem que receber a monitoração eletrônica, para que ela serve, e quais são os deveres de quem está com a monitoração eletrônica. E a lei é que vai dizer para a gente, tá certo? Considera-se monitoração eletrônica a vigilância telemática posicional à distância de pessoas sob medida cautelar ou condenadas por sentença transitada e julgado, executada por meios técnicos que permitam indicar sua localização. E o artigo 146b diz assim, olha, o juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica, poderá. Apenas em uma dessas duas situações. Só duas situações podem motivar um juiz a implantar, a colocar, né, fiscalizar aquele preso por monitoração eletrônica. Ou para autorizar a saída temporária no regime semiaberto, porque a saída temporária é só regime semiaberto, lembra? Ou para determinar a prisão domiciliar. Aqui tem a ver com o regime aberto. E essa aqui tem a ver com o regime semiaberto. Só nessas duas situações, se você não sabia, passe a saber agora.
Só nessas duas situações alguém pode ser alvo de monitoração eletrônica. Se é por tornozeleira, não sei. Ou para autorizar, e aí o juiz é que vai decidir, tá? Para autorizar a saída temporária, no caso de quem cumpre regime semiaberto, ou para determinar a prisão domiciliar, naqueles casos em que é possível a residência, a prisão domiciliar. Tá certo? Isso para quem está no regime aberto. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres. Receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder a seus contatos e cumprir suas orientações. Abster-se não pode, de hipótese alguma, de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça. Não pode. São dois deveres importantes, viu? Dois deveres importantes aí de quem está sendo alvo de monitoração eletrônica, né? A violação comprovada dos deveres aqui previstos poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvido o Ministério Público e a defesa, a regressão do regime, a revogação da autorização de saída temporária, a revogação da prisão domiciliar, advertência por escrito para todos os casos em que o juiz da execução decida não aplicar algumas das três medidas previstas. Ora, o cara descumpriu um daqueles deveres, receber o servidor responsável pela monitoração eletrônica, manter contato com ele, seguir suas orientações, ou então, né, violou, removeu. Então, se isso acontecer, ele vai receber sanções, que vai desde a regressão do regime, a revogação da autorização de saída temporária, a revogação da prisão domiciliar. Se o juiz decidir que não é caso para tanto, pelo menos a advertência por escrito ele tem que dar. Pelo menos isso. A monitoração eletrônica poderá ser revogada. Pode ser revogada? Pode. Também quando se tornar desnecessária ou inadequada, se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a execução ou se cometer falta grave. Tá certo? Aqui eu estou falando de sanções para quem desrespeita deveres. Regressão do regime, revogação da autorização, revogação da prisão domiciliar, advertência por escrito. Aqui eu estou falando da revogação da monitoração eletrônica. Quando se tornar desnecessária ou inadequada, se o acusado ou condenado violar os deveres a que tivesse sujeito durante a vigência ou se cometer falta grave. Falta grave. Bom, e agora a gente fecha o assunto monitoração eletrônica e já entra em outro assunto, que trata das penas restritivas de direito. Até agora nós falamos de penas privativas de liberdade. Para cá, para lá, progressão de regime aberto, regime fechado, semiaberto, monitoração eletrônica, tudo isso relacionado às penas privativas de liberdade. Mas a Lei de Execução Penal não trata só de penas privativas de liberdade, ela também cuida de regular as penas restritivas de direito para aqueles que são condenados e sentenciados para cumprir essa espécie de pena, que é uma pena muito mais branda, obviamente. O cara não vai ficar preso, é a pena restritiva de direito. Tá. Quais são, então, as penas restritivas de direitos? Nós temos a limitação de fim de semana, a interdição temporária de direitos e a prestação de serviços à comunidade. São três espécies do gênero penas restritivas de direito. E a interdição temporária de direitos, ela cobre um monte de direitos que podem ser interditados, tá certo? Bom, as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as penas privativas de liberdade. Podem ser revogadas? Podem. A revogação será decretada a requerimento do Ministério Público, mediante representação do Conselho Penitenciário ou de ofício, pelo juiz
ouvido liberado, né? Vamos falar aqui das principais regras sobre essas 3 espécies de penas restritivas de direito, a começar pela prestação de serviços à comunidade. Para aplicação da pena de prestação de serviço à comunidade, caberá ao juiz da execução designar a entidade ou programa comunitário estatal, devidamente credenciado ou convencionado, junto ao qual o condenado deverá trabalhar gratuitamente, de acordo com as suas aptidões. Ele vai determinar a intimação do condenado, cientificando da entidade dias e horários que deverá cumprir a pena. Também cabe ao juiz da execução alterar a forma de execução, a fim de ajustá-las às modificações ocorridas na jornada de trabalho. Tudo é muito bem simples sobre as penas restritivas de direitos, tá? Talvez a informação mais importante é isso aqui, ó. O trabalho terá duração de 8 horas semanais e será realizado aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, nos horários estabelecidos pelo juiz. Então, a prioridade aqui é a jornada de trabalho do cara que recebeu aí, foi condenado a pena restritiva de direito de prestação de serviço à comunidade. Bom, ele tem o trabalho dele nos dias úteis, né? Mas ele precisa cumprir as 8 horas semanais. Então, pode ser que ele só consiga realizar no sábado, no domingo, ou em dias, né, até em dias úteis também. Beleza? A duração de 8 horas semanais. A execução terá início a partir da data do primeiro comparecimento. Aí começa, então, a contar, né? A entidade beneficiada com a prestação de serviços encaminhará mensalmente ao juiz da execução um relatório circunstanciado das atividades do condenado, bem como, a qualquer tempo, comunicação sobre a ausência ou falta disciplinar. Pena de limitação de final de semana, né? Você vai passar o final de semana na casa do albergado, lembra? Que é o lugar que abriga, né, quem é condenado a essa pena aqui. Bom, a limitação de final de semana consiste na obrigação de permanecer aos sábados e domingos por 5 horas diárias em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Ou seja, não vai passar o final de semana todo lá, não. Se eu deixei a entender isso, me perdoem. Não. Ele vai passar 5 horas diárias, sábados e domingos, né? Caberá, portanto, ao juiz de execução determinar a intimação do condenado, cientificando do local, dias e horários em que deverá cumprir a pena. E aqui também a execução terá início a partir da data do primeiro comparecimento. Poderão ser ministrados ao condenado durante o tempo de permanência, né? Lembre que a casa do albergado tem que ter lugares próprios para cursos, palestras e seminários. Olha aqui, o artigo 151 diz assim: poderão ser ministrados ao condenado durante o tempo de permanência cursos e palestras ou atribuídas atividades educativas. O estabelecimento designado encaminhará mensalmente ao juiz de execução relatório, bem assim comunicará a qualquer tempo a ausência ou falta disciplinar do condenado. Muito simples as penas restritivas de direito, né? A gente até está passando mais rápido por elas porque não tem muito que a gente discutir aqui, tá? Agora essa regrinha legal, bem legal sobre a limitação de fim de semana. Essa uma boa candidata à questão de prova, né? Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá, não é obrigado, tá? Poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. Nesses casos específicos aqui de violência doméstica contra a mulher. E aí temos, por fim, a pena de interdição temporária de direitos. Essa está toda conectada lá com o Código Penal. Toda conectada. A gente vai direto para o Código Penal, artigo 47. Quais são as penas aí, o que significa interdição temporária de direitos? O Código Penal nos responde. As penas de interdição temporária de direitos são proibição do exercício de cargo, função, atividade pública, bem como de mandato eletivo, proibição do exercício de profissão, atividade, ofício que depende de habilitação especial, de licença, suspensão de autorização de habilitação para dirigir veículo, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de se inscrever em concurso, avaliação e exames públicos. São essas as condições, são essas as situações, né, que sejam a interdição temporária de direitos, tá? E aí, né, a LEP nos diz que na hipótese de pena de interdição do inciso 1, é bom você saber isso aqui, tá? Isso aqui é legal. Bem legal.
Veja, vamos de novo aqui. Artigo 47, inciso 1. Proibição do exercício de cargo, função, atividade pública, bem como de mandato eletivo. Beleza, guarda a informação. No caso de pena de interdição do inciso 1 do artigo 47 do CP, a autoridade deverá, em 24 horas, contados o recebimento do ofício, baixar o ato, a partir do qual a execução terá seu início. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3 do 47 do CP, vamos lá para eles. Proibição do exercício de profissão, atividade de ofício, suspensão de autorização, habilitação para dirigir veículo. Nesses casos aí, não é? O juiz da execução determinará a apreensão dos documentos que autorizam o exercício do direito interditado. E a autoridade deverá comunicar imediatamente ao juiz a execução, o descumprimento da pena, né? E aí temos ainda a pena de multa, né? A pena de multa não é uma pena restritiva de direito, tá? É pena de multa. Tá lá nas regras de pena de multa, tá? Essas aqui da multa, gente, é muito procedimental. Nós vamos passar por ela, assim, só para dizer que a gente não falou de flores. Porque dificilmente isso é cobrado em prova, bem difícil mesmo, né? Tem uma outra questão, mas não é tão comum quanto os assuntos que nós vimos até aqui. Extraída a certidão de sentença condenatória com trânsito em julgado, que valerá como título executivo judicial, o Ministério Público requererá, em autos apartados, a citação do condenado para, no prazo de 10 dias, pagar o valor da multa ou nomear bens à penhora. Após o término desse prazo, poderá o condenado requerer ao juiz o pagamento da multa em prestações parceladas, né, mensais iguais e sucessivas. O juiz poderá determinar que a cobrança da multa se efetue mediante desconto no vencimento ou salário do condenado. Essas letrinhas que estão em vermelho aqui é para dizer a você que é onde a banca pode brincar, né? Pode brincar. Dizer que é só pagamento à vista, né? Que não pode parcelar, tá certo? Dizer que não pode se efetuar desconto no vencimento ou salário do condenado, pode, certo? Decorrido o prazo do seu pagamento da multa ou depósito da respectiva importância, proceder-se-á a penhora de tantos bens quanto bastem para garantir a execução, né? A execução da pena de multa será suspensa quando sobrevier ao condenado doença mental. Se o condenado cumprir a pena privativa de liberdade ou obtiver livramento condicional ou ainda for-lhe concedida a suspensão condicional da pena, sem haver resgatado a multa, a cobrança será feita, né, nos moldes aqui que nós vimos, tá? E por falar em suspensão condicional da pena, quero falar com você sobre a SURSES, né? Suspensão condicional da pena. A gente vai trazer também as principais regras, tá, gente? Não é um tema tão cobrado em provas, mas quando aparece, pega muita gente de calças curtas, muita gente mesmo. Diz o artigo 156 que o juiz poderá suspender, pelo prazo de 2 a 4 anos, a execução. Isso não é livramento condicional, tá? É uma suspensão de pena. Então, o juiz poderá suspender, pelo período de 2 a 4 anos, a execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, na forma prevista no artigo 77 a 82 do Código Penal. Olha só, o livramento condicional tem a ver com aqueles que estão cumprindo pena igual ou superior a 2 anos. E a suspensão condicional do processo tem a ver com aqueles que estão cumprindo penas não superiores a 2 anos. A diferença. Um é para pena igual ou superior a 2 anos, livramento condicional, e o outro é para quem cumpre pena de tempo não superior a 2 anos. E aí também a forma está lá no Código Penal, artigo 77 a 82, né? Não precisa a gente ver aqui, vocês podem dar uma olhada, são situações lá em como funciona a questão da suspensão condicional. O que mais é cobrado é isso aqui, ó. Pelo período de 2 a 4 anos, não superior a 2 anos, né? Para quem está executando pena privativa de liberdade, não superior a 2 anos. O juiz ou o tribunal, na sentença que aplicar a pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, deverá pronunciar-se motivadamente
sobre a suspensão condicional, quer a conceda, quer a denegue. A suspensão pode ser dada tanto para por juiz como por desembargador, não é? Então, tem que sempre ser motivada. O juiz poderá, a qualquer tempo, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante proposta do Conselho Penitenciário, modificar as condições e regras estabelecidas na sentença, ouvido sempre o condenado. Regras bem acessórias, tá? A gente vai ver aqui de uma forma mais rápida mesmo. O beneficiário, ao comparecer periodicamente à entidade fiscalizadora para comprovar a observância das condições que está sujeito, comunicará também a sua ocupação e os salários ou proventos de que vive. A entidade fiscalizadora deverá comunicar imediatamente ao órgão de inspeção, para os fins legais, qualquer fato capaz de acarretar a revogação do benefício, a prorrogação do prazo ou a modificação das condições. E com isso a gente fecha, agora sim, o estudo do bloco 5, né, onde nós estudamos até o artigo 170, vimos muita coisa importante, acho e digo, né, repito, o bloco 5 é um dos mais importantes quando se fala em provas de concursos. E aí a gente, no próximo vídeo, vai fechar o nosso estudo, né, com o bloco 6 aí e outras regras a mais, tá bom? Grande abraço, até lá, valeu!